Fala galera, Jean falando, mais um vídeo no canal. Antes de começar a falar, né, do jogo de ontem, Flamengo 1, Corinthians 0, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, vou te pedir para você se inscrever, deixar o seu like se você curtiu o vídeo e ativa também aí as notificações, né, sempre que tiver um vídeo novo, você vai poder acompanhar ali. Começando o canal agora, então nesse momento estou fazendo ali alguns vídeos pós-jogos do Flamengo. A ideia é fazer mais vídeos, falar sobre outros temas também, talvez não focar só em Flamengo, mas no momento vamos seguir assim. Bom, vamos falar do jogo de ontem. Primeiro eu vou tirar o lado torcedor, né? O cara que talvez ligou a televisão ontem para assistir um jogo de semifinal de Copa do Brasil entre dois dos maiores clubes do país, as duas maiores torcidas do país, viu um bom jogo de futebol, né? Cara, um jogo com 4 ou 5 bolas na trave, né? Acho que o Flamengo teve 2 ou 3, o Corinthians teve 2. Chances dos dois lados, né? O Flamengo no primeiro tempo, assim, amassou o Corinthians, né? O Corinthians conseguiu sair ali bem no finalzinho do jogo, conseguiu ali 2 escanteios ali, teve um lance de perigo no chute do Garro, então teve chance de empatar o jogo. O Flamengo teve chance de ampliar, então eu acho que como entretenimento, como produto, né, você se preparar para ver uma semifinal de uma Copa, cara, foi um jogo muito legal, foi um jogo muito bacana. E aí vou entrar um pouco mais do lado agora, falando um pouco assim mais do torcedor. O torcedor do Flamengo saiu orgulhoso do que viu. Beleza, o jogo foi 1 a 0. Flamengo desperdiçou algumas chances, o Hugo salvou algumas outras chances, mas o desempenho que o Flamengo teve é tudo aquilo que o Flamengo pedia, né, com o Tite. E o Flamengo, pouquíssimas vezes no ano, talvez lá no Campeonato Carioca, que os adversários são mais fracos, o Flamengo teve um futebol que apresentou ontem, principalmente no primeiro tempo. Cara, o Flamengo foi muito intenso, o Corinthians não conseguia sair com a bola da defesa. Intenso, compacto, agressivo, uma troca de passes rápida, né? Jogadores a todo momento ali trocando de posição, triangulações que eram algumas coisas, né, que a gente não via no Flamengo do Tite, que era um time mais burocrático, era um time mais pragmático, poucas vezes triangulava, né? Você via muito dobradinha assim nas laterais, né? Nas pontas, que não é o problema, não acho errado você jogar assim, mas o torcedor do Flamengo, ele tem uma exigência alta, né? E isso é pro bem e pro mal, tá? Então, eu acho que o torcedor gostou do que ele viu ontem. O Flamengo poderia ter saído com mais gols do jogo. Eu acho que 1 a 0. Eu não posso dizer que o placar foi mentiroso, mas eu acho que o jogo ter tido um gol só foi meio injusto, né? Esse jogo merecia mais gols, independente de quem fosse os gols, né? O Hugo pegou ali, cara, 2 ou 3 bolas, que é aquela bola que você fala que ele salvou o placar, né? O Corinthians desperdiçou algumas bolas, né? O Corinthians teve 2 bolas na trave, o Corinthians teve ali um lance com o Hernandes, se eu não me engano, ali um pouco antes de sair, né? Um lance que até a defesa do Flamengo parou ali pensando que ele estava impedido. Mas, bom, foi um jogo legal, cara. Eu acho que o Corinthians talvez não esperasse aquela intensidade do primeiro tempo do Flamengo. Por isso, inclusive, a dificuldade de sair jogando, né? O Corinthians talvez começou a criar no final do primeiro tempo, porque o time do Flamengo também, 40 minutos você tá lá amassando o adversário, né, sendo intenso, uma hora normal você cansa, né? O próprio De La Cruz, se eu não me engano, ali no primeiro tempo ele sente alguma coisa aí no finalzinho, então o Corinthians aproveitou esse momento e conseguiu criar ali uma chance ou outra. No segundo tempo, o Corinthians mexeu no time, voltou com 3 zagueiros, né, abriu um pouco os laterais,
colocou um volante ali, tirou, se não me engano, Coronado para colocar um volante e tal. Na ideia, talvez, de povoar um pouco mais o meio campo, deixar 3 caras ali atrás para tentar frear, né, o time do Flamengo. E sendo que, cara, o Flamengo continuou sendo superior na partida, pelo menos até metade do segundo tempo. Aí a galera começou a cansar, né, Bruno Henrique e tal. O pessoal que entrou, acho que não entrou na mesma intensidade, né? O Matheus Gonçalves não entrou muito bem, o Michael não entrou muito bem, mas também, cara, tá voltando de lesão. O Plata entrou, na minha opinião, ali fora de posição, e aí, cara, isso é uma questão de adaptação. Mas foi um jogo legal, cara, foi um jogo bacana. Eu não sei se o jogo vai ser assim na volta, né? O jogo, se eu não me engano, é daqui a 2 semanas, eu acho, né? Depois da data FIFA. Fora de casa, um ambiente a favor do Corinthians. E, cara, aí eu acredito que seja um jogo diferente. O Corinthians está atrás do resultado, jogando em casa, vai precisar sair mais um pouco. Mas, se o comportamento que o Flamengo teve ontem, principalmente no primeiro tempo, for um padrão que o Felipe Luiz busque, o torcedor, eu acho que ele pode ficar esperançoso de que também vai conseguir fazer um bom jogo lá em São Paulo na volta. Porque cara, isso é tudo que o torcedor do Flamengo queria desse elenco, né? Tudo que a gente pedia era isso, cara, um time mais intenso, sabe? Tinha alguns jogadores que pediam passagem. Cara, o Léo Ortiz ele tinha que ser titular, ele mostrou ontem, na minha opinião. A dupla de zaga ontem fez um bom jogo. Né? Muita gente não gostou muito ali da continuidade do Léo Pereira, mas eu acho que o Léo Pereira ele tem uma saída de bola boa. Ele só precisa da dupla ideal, né, para isso. Eu acho que quando ele fica ali com o Fabrício Bruno, ele fica muito estagnado ali, ele não avança muito, né? Apesar, né, de algumas vezes ali você ver o fim de jogo, o Flamengo precisando de resultado no desespero, ele tá lá na frente cruzando bola, mas na saída de bola, quando tinha ele e Fabrício Bruno, era uma saída de bola lenta, sabe? Pô, o toque ali era entre eles, então quando você tem o Léo Ortiz ali, cara, já é um cara que ele arrisca mais um passe, né? Ele não vai só tocar pro lateral, ele vai, cara, dar um passe para um jogador de meio campo que tá ali entre as linhas do Corinthians, né? Então acho que é uma dupla de zaga que me agrada um pouco mais. Wesley atacando muito bem, defendendo ainda deixa um pouco a desejar, mas, cara, beleza, isso faz parte da evolução do atleta, é um garoto novo ainda, né? Mas o jogo está aberto, né? 1-0 é o placar mínimo, não é um placar difícil de você reverter. A gente não sabe qual time o Corinthians vai entrar no jogo da volta, porque o Corinthians, apesar de estar muito bem nas Copas, né? Na Copa do Brasil, beleza, está perdendo o confronto da semifinal por 1-0, está na semifinal da Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro enfrenta ali uma batalha contra o rebaixamento. E você tem um outro clube grande ali, que é o Fluminense, no meio, então você meio que não pode dar mole, não pode todo jogo vir uma final, né? Então a gente não sabe como é que vai estar a situação do Corinthians até o jogo da volta. Mas é um time que melhorou muito do início do ano para cá, né? Essa janela de meio de temporada do Corinthians foi uma boa janela. Chegou uma galera ali que agregou muito, né? Exemplo, Ramalho melhorou a zaga do Corinthians, né? O próprio Hugo deu uma segurança no gol do Corinthians, né? Os caras perderam o Cássio, perderam o menino lá, o Carlos Miguel, e aí tava com outro menino no gol, chega o Hugo, e que fez uma boa partida ontem, né? Cara, fechou o gol. O gol que ele toma, vai ter gente que vai colocar como falha, mas eu não sei se é muito falha não. Aqui
É que quando o goleiro toma o gol no seu canto, a gente já acha que, pô, não pode tomar esse gol, não pode dar mole. Cara, sendo que você tem que contar também com a inteligência do adversário, né? O Alexandre, ele faz todo o movimento ali para dar aquela bola dentro da área, e quando o Hugo se posiciona para talvez até tentar interceptar, dependendo para quem vai o passe, o cara vem e joga a bola no teu canto, né? Talvez aquela mudança de ideia que você tem ali, que é muito rápida, né? Mas ele é um cara que traz uma segurança maior para o gol do Corinthians, para o sistema defensivo do Corinthians, né? E é isso, cara, tá aberto, como o outro jogo também, né? Atlético Mineiro e Vasco também tá aberto, os dois jogos aí com um gol de diferença. Cara, falar um pouquinho aqui do Gabigol. Eu achei que ele fez um bom jogo ontem. Eu não gosto muito de olhar número. Eu acho que quando você fica olhando só o número assim, só a estatística, eu acho que ela às vezes pode te enganar. O Gabriel, comparado com jogos recentes, ele fez um bom jogo. Foi mais participativo, abriu espaços, né? Tem um lance no primeiro tempo ainda, no primeiro tempo, que ele é um contra-ataque que vem o Bruno Henrique, o Gabriel e o Arrascaeta. Cara, o Bruno Henrique faz a diagonal para dentro do campo, o Gabriel faz para fora, com o Arrascaeta tentando pelo meio, e o Bruno, acho que ele tentou consagrar o Gabriel ali, né? Aquele passe, na minha opinião, era para o Arrascaeta. É um lance de perigo, é uma chance que ele cria, né? Ele chuta, é interceptado, mas, por exemplo, esse lance, ele não entra na estatística de finalização, né? Se você for lá olhar, o Gabriel deu um chute no gol, que foi a bola de letra. Mas ele teve um gol impedido, teve esse lance, esse lance que ele foi interceptado. Então eu acho que ele, cara, jogou bem ontem, pode fazer mais, a gente sabe, né? O torcedor do Flamengo sabe que ele pode fazer mais, a gente espera que ele faça mais. Mas, cara, fez uma boa partida ontem. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, cara. Pedro era o melhor jogador do ano. Você não tem mais o Pedro. Cara, o cara tem que ser o Gabriel. De novo, com todo respeito a Carlinhos, nem podia jogar ontem, né? Já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, então ele não pode atuar. Mas o cara que vai ficar no lugar do Pedro tem que ser o Gabriel. Você não pode tirar o Bruno Henrique e colocar o cara de centroavante. Cara, você perde um bom ponto esquerda e você não ganha um bom centroavante. Não que o Bruno Henrique não possa realizar essa função. Mas, cara, não é a dele. E quando você tem um time com diversos jogadores lesionados, às vezes fazer esse movimento talvez não seja a melhor escolha, sabe? Não é que você vai tirar, por exemplo, o Bruno Henrique da ponta para botar lá de centroavante, é uma escolha que o Tite fez e beleza, eu não faria. Você pega o Plata, que é um cara que joga do lado direito, para botar do lado esquerdo. O Cebolinha está machucado. O Michael estava machucado e voltou ontem. Então, cara, nem todo improviso ele é bom, sabe? Eu acho que se você tem a peça para jogar no lugar certinho, coloca ali. O Gabriel, para mim, ele tinha que ser o cara para ficar no lugar do Pedro desde o início. Mas o Gabriel tá mal. Cara, beleza, bota para jogar, irmão. A gente já viu que o Gabriel pode entregar pra gente. Então, bota para jogar, velho. Assim, com todo respeito a Carlinhos, já falei isso em outros vídeos. Não vai ser o Carlinhos que vai salvar o ano do Flamengo, velho. O Gabriel pode ser esse cara, porque o Gabriel é o cara do jogo grande, sabe? Ontem ele fez um gol, infelizmente estava impedido. Não vou entrar no mérito aqui se o cara traçou linha errada, se estava impedido ou não, porque, cara, é tecnologia, a gente pode fazer duas coisas. A primeira é confiar que ela tá certa, e a segunda é cobrar a CBF que tem uma tecnologia melhor para o ano que vem. Só isso. É o que eu, como torcedor, posso falar.
né, a CBF tem que ter um investimento para ter uma imagem com uma melhor resolução, uma tecnologia que seja mais assertiva, por exemplo, uma tecnologia da linha do gol, né, para saber se a bola entrou ou não, se a bola saiu pela linha de fundo ou não. Aquele lance do jogo do Fluminense, por exemplo, com o Atlético Goianiense, eu acho que a bola saiu, mas se você tem uma tecnologia que te dá isso com precisão, seria muito mais tranquilo. Isso geraria até menos debate nos programas esportivos, né? Porque, cara, o dirigente ele gosta dessas coisas, né? Porque isso, se ele cai, se ele perde, a culpa não é tua, a culpa é do árbitro que apitou errado, do VAR que foi omisso, do VAR que não viu direito, do juiz que é ruim, né? Da CBF que é uma porcaria. Então a culpa nunca é dele. Então o dirigente ele gosta, né? Ele nunca vai te falar isso, mas o dirigente gosta dessas coisas. E a CBF ela tem dinheiro para fazer um puta investimento no seu produto, nos campeonatos. Mas, bom, eu não sei por que ela não faz. Bom, cara, o vídeo foi esse, o tema foi esse, falei um pouquinho do jogo, falei um pouquinho aí da atuação dos jogadores. Eu gostei muito do que eu vi ontem. Espero que isso seja um padrão, né, que o Felipe Luiz busque esse tipo de comportamento desse elenco do Flamengo, que a gente sabe que o Flamengo pode entregar. O Flamengo já entregou esse futebol com outros treinadores. Bom, e vamos lá, o confronto está aberto. Jogo da volta eu acho que vai ser mais difícil, mas se o Flamengo for bem, daqui até lá acho que o Flamengo tem grandes chances de passar. Como alguns jornalistas estão falando aí, não acho que é obrigação do Flamengo passar. Não acho que é vexame você ser eliminado pelo Corinthians. Mas o Flamengo tem um bom resultado. E eu espero que minimamente no jogo da volta o Flamengo entregue o mesmo futebol que ele entregou na noite de ontem. Comenta aqui o que você achou do jogo de ontem. O que você gostou, o que você não gostou. E diz aí o que você acha que como vai ser esse trabalho do Felipe Luiz, o que você espera dele, o que você espera de alguns jogadores do Flamengo, o que você espera do Gabigol nessa reta final de temporada, nessa reta final de contrato. Comenta aqui o que você acha. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui no vídeo. Na descrição tem todas as minhas redes sociais. E é isso. Valeu!